Rapaz, não tem um dia de sossego, hein? Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aí em mais um vídeo aqui para o canal e pessoal, hoje é polêmica. E o que acontece galera é o seguinte, esse aqui é um tema que eu já não abordei mais tanto no canal, porque para mim perdeu o sentido. Esse negócio de ficar vendo cada comparação entre PlayStation 5 e Xbox Series X, a gente começou a fazer muito isso lá em 2020, 2021, até o ano passado uma coisa ou outra, umas curiosidades eu trazia aqui pra vocês, mas começou a ficar sem graça. PlayStation 5 mostrou ser perfeitamente capaz de bater pau a pau com o Series X, se não superior em muitos dos casos, se não a maioria deles, e isso acabou se concretizando. Não tem choro, não tem vela, não tem nenhuma narrativa que cachista pode inventar para tentar desmentir isso, porque se tentar vai se lascar. As comparações estão aí na internet para serem vistas, se vê cada uma aí, provavelmente, se não der empate, vai dar superioridade para o PlayStation 5. Você vê claramente que o Xbox Series X não consegue cumprir a promessa de ser o console mais poderoso, pelo menos até agora, né? Então qual foi a conclusão que a gente chegou? A conclusão que a gente chegou, eu pelo menos cheguei, é que ambos os consoles são equivalentes. Apesar da zoeira, eu já falei isso em outros vídeos, as diferenças quando você vê são mínimas, o único console que realmente tem uma disparidade muito grande com os dois é o Xbox Series S, mas aí é por motivos óbvios. Entretanto, a curiosidade que nós vamos ver hoje, galera, é mais uma narrativa que acaba de ser desmentida dessa zoeira toda aí que aconteceu no mundo dos consoles. Por quê? Bom, ver o PlayStation 5 fazendo com que o Xbox tenha que chorar sangue para conseguir rodar alguma coisa melhor do que ele, acabou, infelizmente, quebrando completamente as expectativas daquele fanboyzão do Xbox que ficou lá na internet desde 2020 falando de 9 teraflops, né? Enquanto isso, o cara não percebia que falar que o PlayStation 5 tem 9 teraflops aumenta ainda mais a vergonha do Xbox, porque 12 perder para 9 é uma coisa inexplicável, né? E com isso veio uma necessidade de justificativa. A primeira que surgiu, vocês lembram muito bem, eram as tais das ferramentas que nunca chegavam. E depois a narrativa mudou para a Sony está pagando os estúdios para que eles façam versões inferiores ou não deixe fazer versões melhores no Xbox. E isso eu já desmenti no próprio vídeo de ontem, quando eu abordei esse assunto reagindo a um vídeo aí do canal de Xbox Ranieri, falando de um outro assunto, quando eu mostrei aquele print de um contrato que a Sony tinha com a Capcom para o Resident Evil 8, e foi desse trecho desse contrato que surgiu essa narrativa, né? Quando na verdade a burrice estava na própria narrativa, porque no próprio contrato dizia que a paridade deveria existir, exceto em caso de limitação física, limitação de hardware. Portanto, se o Xbox conseguisse ser superior ao PlayStation 5 no desenvolvimento, como o PC é, por exemplo, ele poderia ter o gráfico melhor sem problema nenhum. Mas hoje, galera, aconteceu aquilo que não tem mais como fugir. Os caras simplesmente ficaram encurralados na sinuca e agora estão só esperando a pena de morte. Que é o seguinte, né? Com base nessa narrativa, porque não adianta eu falar, não adianta eu mostrar aqui, né, os fatos que são irrefutáveis, que os caras continuam no chororô. Eu sei, eu vejo esses grupos ocultos aí de WhatsApp e tudo mais aí que essa galera tem, eu só vivo dando risada, né? Mas eu não espero, lógico, convencer ninguém desse lado, até porque não é interessante pros caras admitirem que a gente tem razão, né? Então que tal admitir que a própria Microsoft tem razão? Pois é, galera, a Tango Gameworks é um estúdio que pertence ao aglomerado de estúdios da ZeniMax, que faz parte, né, daquela compra que a Microsoft fez da Bethesda e que, obviamente, é um estúdio da própria Microsoft. E esse estúdio da Tango Gameworks, galera, foi responsável por um jogo que saiu no PlayStation. Lembra, esse período todo que a Microsoft comprou tanto estúdio, e os estúdios dela, se duvidar, lançaram mais jogo pro PlayStation do que pra ela mesma? Pois é, esse estúdio lançou um jogo chamado Ghostwire Tokyo há algum tempo atrás, um jogo que, né, foi bem mediano aí no PlayStation, pelo que a gente ficou sabendo em termos de vendas e tudo mais, e que posteriormente ele também sairia para o Xbox. E o que aconteceu é que, obviamente, vieram as comparações. Estamos falando de um estúdio que é da Microsoft. Logo,
ela não poderia sabotar a versão do próprio Xbox Series. É aí onde vem a grande surpresa. Vamos começar aqui com essas imagens que eu quero mostrar para vocês, onde você confere aqui as três versões. Só que a gente esquece o Series S, né? Não tem nem por que ficar comparando. Vamos focar aqui no Xbox Series X e o PlayStation 5. Nessa primeira imagem, você já começa a perceber o chocolate que o Xbox está levando, né? Pois é. Olha só a qualidade dos reflexos aqui do lado do PlayStation 5 versus o lado do Xbox Series X. Pois é, né, meus amigos? Os 12 teraflops versus os quê? 9 teraflops, né, que vocês falam. Ih, rapaz, piorou, hein? Isso não precisa nem dizer, né? O do lado da Sony parece até que tem um espelho no chão, enquanto do lado do Xbox parece um troço feito no Paint. Como é que se justifica um negócio desse, né? Um estúdio da Microsoft fazendo um trabalho desses no próprio console. Depois a gente vê outros exemplos aqui, né, do modo qualidade, principalmente, que é quando os gráficos estão ali, né, no supremo que deveria ser. E olha só que curioso, quando você olha na versão do Xbox Series S, a gente vê reflexos e tudo mais, que tá, não tão grande coisa, mas estão ali pelo menos, né? Agora, quando você olha do lado do PlayStation e do Xbox Series X, você percebe que tem alguma coisa errada. Olha aqui do lado do Series X, galera, bem aqui no meio da tela, você tá vendo algum reflexo da luz das placas de cima aí no chão? Pois é, eu não tô vendo. Agora, olha só o lado do PlayStation 5, você vê perfeitamente esse reflexo das placas e é um reflexo com precisão, diferente da versão do Series S. Entretanto, olha que curioso, a versão do Series S tem um reflexo mesmo que capado, provavelmente é uma outra técnica, né, de reflexo que está sendo utilizado, e a versão do PlayStation 5 aqui com o seu aparente Ray Tracing em pleno funcionamento. Já o Xbox, apenas partes dessas reflexões está conseguindo renderizar. E caras, isso é uma vergonha. Nesse print a gente está vendo aqui uma parte aí em um cenário fechado, né, provavelmente uma cozinha, dentro de uma sala, alguma coisa assim. E a gente vê aqui nos reflexos, olha só a qualidade do reflexo do Series X versus o do PlayStation 5. Aqui você não vai ver aquela diferença gigantesca, mas o PlayStation 5 chama atenção porque ele tem maior precisão. Quando você olha, por exemplo, no reflexo dessa tábua, nesse porta-facas aqui na mesa, você vê que a versão do PlayStation 5 está mais definida. Você vê ali na parte de trás também que a versão do PlayStation 5 também está com espaçamento e definição melhor também. Claro, nem todo reflexo vai ser definido, vai ser bonito, vai ser bem formadinho. Alguns reflexos, dependendo do material que é apresentado na mesma área, na verdade o certo é eles ficarem mais borrados mesmo, o que não é exatamente o caso aqui. A gente vê também em questão de sombreamento no game. O Series X está com a sombra praticamente da mesma qualidade do Xbox Series S no modo qualidade. Caras, o que está acontecendo aqui, né? Aí você vai olhar para a sombra do PlayStation 5, olha a definição que ela tem. E detalhe, tá, galera? Sombra também é a mesma coisa que eu falei dos reflexos do Ray Tracing. Nem sempre uma sombra mais precisa quer dizer que é melhor. Tudo depende do quê? Da distância dos objetos. A gente vê então uma árvore, né, aqui no game, e a gente vê a sombra no Series S e Series X. Se a sombra do Series X está igual ao do Series S, que é inferior ao PlayStation 5 e com certeza está com os presets menores, então a gente sabe que se trata de um objeto que realmente era para ter mesmo uma sombra mais detalhada e mais precisa. Um outro exemplo que você vê é nesse banquinho azul aqui, bem na quininha da imagem, e você vê que ele é um objeto que está muito mais próximo do feixe de luz para com o chão, e então, logicamente, o reflexo do banco também tem que ter mais precisão, correto? E olha só como está no Xbox Series S e no Xbox Series X, e veja aqui como que está no PlayStation 5. Cara, não tem nem o que dizer disso daqui, né, velho? Não tem nem como se defender um negócio desse. Então, galera, é aquela coisa, né? Muitos podem agora comentar, mas então você está dizendo que o PlayStation 5 é mais poderoso? Cara, eu não estou dizendo nada, eu só estou relatando os fatos aqui para vocês há mais de 2 anos. O PlayStation 5 não tem que ser o mais poderoso, entenda isso de uma vez por todas. O PlayStation 5 não tem obrigação de rodar nada melhor que o Series X. É o Series X quem tem a obrigação de rodar melhor que o PlayStation 5, o que? Praticamente tudo. Afinal de contas, não é ele que tem ali quase 20% de diferença em termos de poderes gráficos, tem os 12 teraflops que vocês tanto ficaram prometendo durante toda a geração até agora, então agora tem que tancar, certo? A obrigação era do Xbox de rodar tudo melhor, ou se não a grande maioria, no mínimo aí uns 80, 90% do que sai no mercado. E não é o que acontece, não adianta ficar aí de chororô, ah, mas roda 50% melhor. Não tá cumprindo a promessa, se é o mais poderoso tinha que ser muito mais.
correto? E detalhe, galera, que os presets gráficos em termos de resolução e FPS para ambos os consoles são idênticos. De acordo com a analista de bits, o Xbox e o PlayStation 5 rodam o game a 1800p no modo qualidade a 30 FPS, no modo performance a 1400p em 60 FPS e no modo, né, de high frame rate, que quer dizer alta taxa de quadro, seria então 1080p para os dois, a 120 FPS. Já no loading, a otimização para o PlayStation 5 não foi tão grande, mas mesmo assim ele ganhou do Series X. E aí agora a gente vai para a matéria do Windows Central, que, galera, essa matéria aqui tá dando o que falar. Basicamente, eles dizem aqui na matéria, né, mais pro final, qual é a avaliação deles sobre a performance do Xbox nesse mesmo game. E eles dizem que o game tá muito esquisito no modo performance, porque o Xbox aparentemente tem problemas de renderização, de streaming de dados, né? Quando você, de repente, muda, né, a câmera, você tá olhando para uma esquina, vai olhar para outra, do nada, o FPS tá caindo aí para 30, né, de acordo com o que eles estão relatando aqui, ou até menos do que isso. E eles estão tirando a conclusão de que provavelmente é o sistema de streaming de dados, porque acontece, né, no momento do mundo aberto. Na DLC que teve, que se chama Spider's Thread, eles estão dizendo aqui que esse problema não acontece, porque aparentemente é uma DLC focada em um cenário, digamos assim, um pouco mais linear ali para o jogador se mexer, então esse problema não estaria acontecendo. E olha só que curiosidade, quando se fala em sistema de streaming, você se lembra do quê? Pois é, né, daquele SSD maravilhoso, né, que o pessoal ficou zoando, menosprezando do PlayStation 5, o sistema de streaming de dados, que foi muito comentado desde o começo da geração, né, que não tem nada a ver com dar mais poder ao videogame e sim entregar mais dados para serem processados. E parece aí que a gente está vendo que o estúdio ou teve muita dificuldade para conseguir otimizar para o Series X acompanhar, né, a versão do PlayStation 5 que depois foi portada, ou alguma outra coisa aí está acontecendo, enfim, né? Possibilidades. Além disso, eles também estão reclamando que no modo qualidade está com problemas, sim, a câmera fica com um delay horrível de acordo com a matéria, então realmente é uma versão que é pior do que a versão do PlayStation 5 em praticamente todos os aspectos. E quando eu falo praticamente, galera, é porque eu vou dar uma colher de chá aqui, né? Para não dizer que eu só estou falando ruim aqui. Quando você vai olhar na análise do analista de bits, você vê que no modo de altas taxas de quadro por segundo, aparentemente o Xbox ele tem algumas leves vantagens de cerca de uns 5 a 4 FPS em alguns momentos, em alguns raros momentos mais do que isso, em outros momentos o PlayStation 5 passa, mas eu estou falando de mim, tá? Tive a impressão de que o Series X aparentemente teve mais tempo de vantagem do que o PlayStation 5 teve sobre ele nesse modo. Só que aí a gente está falando, galera, de uma diferença de 5 FPS em um modo que vai até 120. Ou seja, isso não representa nem 10% de diferença. Muitas vezes não vai representar nem 5%. Muito diferente do que a qualidade da imagem quando você compara esses dois consoles que estão rodando supostamente na mesma resolução e nos mesmos presets. Eu vou deixar a conclusão disso tudo para vocês, né? Eu só tô aqui para relatar os fatos. E além disso, eu gostaria também de anunciar aqui para vocês que a Sony confirmou que nós teremos um State of Play agora, nessa quinta-feira, por volta das 6 horas, né? Se não me falha a memória, da tarde. E eu já estou com a live do State of Play programada aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, talvez aqui no comentário, já vai lá e ativa o lembrete, porque a gente vai se ver ao vivo nessa próxima quinta-feira, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau!